Senhor, que eles possam, meu Pai, no próximo culto, estar trazendo o melhor, de coração aberto, meu Pai. Senhor, guarda o teu povo, a tua igreja, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Venha com alegria, irmão. Graça e paz de novo, meus amados. Amém? Glória a Deus. Gente, eu pensei que a igreja ia estar cheia hoje, o pessoal morrendo de saudade do pastor e da pastora. Acho que ninguém estava, só vocês estavam com saudade da gente, né? Né? Meu Deus. Só vocês estão aqui. Mas glória a Deus. Glória a Deus pela vida de você, pela sua vida. Você que está aqui, que veio servir a Deus, que veio ouvir a voz do Senhor. Cada culto é importante para a nossa vida. Cada culto é uma novidade para a nossa vida. Cada culto é um aprendizado que é muito bom. Amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu só avisar algumas coisinhas aqui. Todo mundo sabe que quarta-feira tem curso de violão, né? Com o professor Israel, não é isso? Então, quarta-feira, você está escondendo aí por quê? Não acredito. Amém. E é isso aí, quer dizer, amanhã a gente tem oração aqui, tá? Então, se você quer ter mais de Deus, querido, vem aqui na oração amanhã, tá? Mas, glória a Deus. Feche teus olhos, por favor. Pai, vem ajudar a gente, Deus. Vem ajudar a gente como igreja, Pai. Senhor Jesus, tem muita gente que não veio aqui hoje, alguns por motivo de doença, outras pessoas porque não quiseram vir mesmo. Senhor, está tudo bem comigo, o Senhor sabe, mas eu fico preocupado com essas pessoas, com a tua igreja, Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui e isso mostra a importância que eles dão para o Senhor, a prioridade que eles dão para Ti. Jesus, somente o Senhor pode trazer um avivamento sobre eles. Somente o Senhor pode trazer, ó Pai amado, uma sede e uma fome na vida dessas pessoas. Ó Pai, mas quanto a nós, o grupo seleto que está aqui hoje, o grupo, Senhor, abençoado que está aqui hoje, o grupo que Te ama, que está aqui hoje, fala conosco. Abre nossos ouvidos, abre nossos corações. Deus, não deixe a distração, não deixe o sono roubar a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que tudo que está aqui é da Sua vontade e é uma mensagem para o Seu povo. Afasta, Senhor, Pai, a Tua ira sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Amém. Amém? Queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Números. Aliás, vamos começar com Josué no capítulo 24. Josué capítulo 24.
Versículo 9, versículo 10. A maravilhosa palavra do Senhor, ela diz assim para nós: quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar a maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Amém? Você entendeu o que você leu? Ou preciso repetir? Vou repetir. Quando Balaque, Josué 24, capítulo 9 e 10. Quando Balaque, filho de Moabe, que era filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, ele mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, que era o povo de Deus. Mas eu não quis ouvir Balaão, isso era o Senhor, de modo que Deus, os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Amém? Eu não sei se você conhece, ou se você já leu, a respeito do profeta Balaão. Eu chamo de profeta, mas alguns dizem que ele não era um profeta. Balaão, ele era um homem que tinha visões de Deus. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida, quando eles iam passar o rio Jordão, invadir a terra e matar alguns povos, segundo a direção de Deus, Balaque ficou sabendo das coisas tremendas que Deus fez através do povo, das conquistas que Deus fez através do povo de Deus. Então Balaque, que era de Moabe, ficou muito preocupado. Vocês lembram quem que eram os moabitas? Você lembra de onde que vem os moabitas? Nós pregamos aqui que os moabitas, eles eram filhos de Ló com a sua filha. Ló, ele foi, de certa maneira, estuprado pela sua filha, e essa gerou Moabe, que geraram os moabitas. Então, os moabitas se tornaram inimigos do povo de Deus. E o povo de Deus ia atravessar o rio Jordão e exterminar os moabitas. E Balaque, rei de Moabe, ficou muito preocupado e não queria que houvesse destruição sobre o seu povo, claro. Então ele ficou sabendo de Balaão, e ele mandou alguns homens irem até Balaão. Foram alguns homens, representantes do rei, até Balaão, e ofereceram para ele dinheiro, riquezas e honra, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Então Balaão disse assim para aqueles homens: fiquem aqui na minha casa, durmam aqui, que eu vou ver o que Deus vai falar comigo. E aqueles homens dormiram naquela noite, e Deus chegou para Balaão e disse: Balaão, o que esses homens fazem aí? E aí Balaão disse: Senhor, esses homens, eles querem que eu vá até Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. Então Deus disse para Balaão: não vá com eles, não amaldiçoe o povo de Deus. Balaão acordou no dia seguinte e disse para esses representantes do rei: vão embora, eu não vou com vocês, eu não vou amaldiçoar o povo de Deus. Passado um tempo, o rei de Moabe, Balaque, ele mandou de novo os homens, só que agora com mais dinheiro, com mais riquezas, para tentar corromper o coração de Balaão. Balaão disse assim para eles novamente: durmam aqui. E à noite ele foi consultar o Senhor, e o Senhor apareceu para ele, e o Senhor disse para Balaão: Balaão, o que esses homens fazem aqui? E Balaão explicou. E aí Deus disse então para ele assim: então vai com eles. E Balaão foi. Balaão separou uma jumentinha, selou a jumenta, montou, separou 2 servos e foi ao encontro do rei de Moabe, Balaque. E no meio do caminho, a jumenta empacou 3 vezes. E 3 vezes Balaão esmurrou a jumenta, espancou a jumenta. E aí então o Senhor fez com que a jumenta falasse. E a jumenta disse para Balaão:
Por que você me espancou? Não fui eu tua serva até hoje? Eu nunca, sempre não te levei para todos os lugares? Algum dia eu te deixei na mão? E Balaão disse não. E naquele momento, Deus abriu a visão de Balaão e mostrou para Balaão que havia um anjo, um grande anjo, com uma grande espada na mão, prontinho para matar Balaão, e Balaão teria morrido se não fosse a sua jumenta. E aí então Balaão ficou com medo, disse: pequei contra o Senhor. E o anjo disse: vai, siga, mas só fale aquilo que Deus mandar você falar. E Balaão seguiu com a sua jumenta, encontrou o rei de Moabe, Balaque. E aí então Balaque disse, pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Então Balaão levantou por 3 vezes 3 altares, sacrificou 3 altares, não foram mais altares, sacrificou, se não me engano, acho que eram 42 animais, e junto com o rei Balaque. E Deus não aceitou o seu sacrifício, Deus não aceitou a sua adoração, e Deus não permitiu que Balaão soltasse uma palavra de maldição para o povo de Deus. E os moabitas, então, foram derrotados. O Senhor levantou o seu povo invadiu a terra. Só que não satisfeito, Balaão, então, ele teve uma outra estratégia. Ele pensou assim: já que eu não consigo destruir o povo fisicamente, eu vou contaminar o povo de modo que percam a sua fé. Eu gostaria que você fosse para o livro de Números, o capítulo 25. Retificando aqui, realmente, Balaão levantou, junto com Balaque, 3 altares e sacrificou 42 animais. Foi um altar em cada região, onde ele sacrificou 7 cordeiros e 7 novilhos em cada altar. Números capítulo 25, versículo 1 e 3, diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A estratégia de Balaão foi a mesma que o inimigo usa hoje. Querido, Deus sabe que às vezes Ele não pode tirar você da igreja, Ele não consegue nos afastar da casa do Senhor. O diabo sabe que ele não consegue tirar a sua fé em Deus. Então a estratégia que o diabo arrumou foi de contaminar os crentes com as coisas do mundo. No tempo de Balaão, Balaão, ele enviou as filhas, as moabitas, para atraírem os hebreus. Os hebreus se envolveram com ela, se prostituíram, tiveram relações com ela, e mais na frente nós vamos ver que até eles se envolveram, até a ponto de se casarem com elas, tiveram filhos com elas, e essas mulheres conseguiram convencer esses homens a então comer comidas consagradas aos ídolos e a se corromperem na sua fé. Esses homens se corromperam, e então o povo começou a ficar contaminado. A fé do povo, a cultura do povo, a aproximação, a intimidade com Deus começou a se perder. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, Deus, ele repete a mesma coisa, só que agora no Novo Testamento. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, Deus, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso é 2 Coríntios 6, 14. Depois você lê em casa. Eu queria mostrar essa passagem no Novo Testamento, para mostrar para vocês que o Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Deus não muda a sua opinião.
O que ele fala no Antigo Testamento, muitas vezes tem coerência no Novo Testamento. Aliás, tudo tem coerência. Algumas coisas no sentido espiritual, outras coisas no sentido literal. Nessa passagem aqui de Balaão, quando Balaão contamina os homens de Israel com as mulheres moabitas, tem tudo a ver, tem um sentido literal de 2 Coríntios 6, quando Deus fala a respeito do jugo desigual. O que é o jugo desigual? Você sabe o que é um jugo? Jugo é aquele aparelho de madeira que é colocado em um animal, num burrinho, num cavalo, para ele puxar uma carroça. Sabe aquilo que vai na cabeça deles? Muitas vezes colocado também em cordeiros, em carneiros, para que eles não atravessem a cerca. Mas nesse sentido aqui, tem aquele sentido de atrelar um animal a uma carroça. Então, quando se fala de jugo desigual, se fala de dois jugos. Então, é do crente com o não crente. Então, é o sentido de que duas pessoas estão atreladas a uma carroça ou alguma coisa para conduzi-la a um determinado local. Fala de objetivo. São duas pessoas que caminham juntas com o objetivo de levar aquilo que está atrelado a eles ao alvo, ao seu destino. Por exemplo, é um casal que se une, que tem que levar a família para o Senhor, servir ao Senhor. Amém? São dois sócios, duas pessoas que se tornam sócias de uma empresa, que tem o destino de fazer a empresa dar lucro, a empresa crescer. Amém? E aí Deus diz o seguinte, tanto lá com Balaão, como em 2 Coríntios, Deus diz, não se coloque em sociedade com aquele que não é de Deus. Não faça sociedade com aquele que não é cristão. Se você é cristão, não se junte com aquele que não é cristão. Seja para um relacionamento amoroso e seja também para uma sociedade, para um negócio. Não foi isso que nós lemos? Por quê? Vou tentar explicar para vocês. Imagina uma menina que é crente, ela começa a namorar com um rapaz que não é crente. Uma menina que é crente, ela vem na igreja, ela ora, ela busca o Senhor, ela ouve louvores, ela jejua, ela lê a Bíblia, ela está sempre em comunhão com Deus. Amém? O rapaz que não tem Deus, ele não ora, ele não lê a Bíblia, mas ele gosta de ir nos bailes, ele gosta de beber, ele gosta de gastar dinheiro com vícios, ele fala palavrão e ele quer ter sexo com a menina. Não é isso que acontece? Só que a menina serve a Deus, ela é crente, ela não pode ter relação sexual no seu casamento. E aí ele vai querer ir para o baile, ela vai querer vir para a igreja. Ele vai querer beber, ela não vai querer beber. Ele vai querer fumar, ela não vai querer fumar. Dá para viver assim? Ele vai querer forçá-la a ter sexo, ela não vai querer. Dá para viver assim? Ou ela cede, ou ele se converte. Pois é, na maioria das vezes, as moças, os meninos cedem. Foi o que aconteceu aqui com os hebreus, com Balaão. Então perceba que tem ainda demônios com o espírito de Balaão que tentam contaminar o povo de Deus com coisas, com jugo desigual. É quando um rapaz quando um homem, por exemplo, faz sociedade com uma outra pessoa que não é cristã. Pensa, você se torna sócio numa empresa. Aquele que não é cristão vai querer sonegar imposto. Você que é crente, você vai querer pagar o imposto. Aquele que não é cristão, ele vai querer mentir para vender. Você que é crente, você não vai mentir. Aquele que não é cristão vai querer ter o caixa 2. Você que é crente não tem caixa 2. Ele vai querer empurrar um produto com defeito na venda, porque ele quer mais se livrar. Você que é crente, você é honesto, você não vai vender coisa errada. Amém? Dá para ter sociedade com alguém assim? Não dá. Eu falei da questão amorosa, eu falei da questão dos negócios, mas tem muitas outras coisas na qual você não deve se envolver em sociedade com pessoas que não são crentes. Glória a Deus. Entendeu? Aprendeu isso? Você vai ver o resultado desse jugo desigual lá na frente. O que Deus pediu para fazer com essas pessoas que se envolveram em jugo desigual. Balaão cogitou, antes de forçar, antes de levar os homens ao jugo desigual e corromper os homens, Balaão, ele cogitou de se vender.
se vender no lado espiritual. Balaão, quando alguém ofertou algo para ele, ele pensou: isso pode ser uma boa proposta, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou lá, libero uma palavra, amaldiçoo o povo de Deus, enche o bolso, vou ser honrado, vou ter um lugar do rei. Eu estou bem na fita. Balaão cogitou isso. Ele pensou em amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro. Aí o Senhor disse para ele: Balaão, você é louco? O que você está fazendo? O que esses caras estão fazendo aqui? Você está pensando que você pode amaldiçoar o meu povo? Manda esse pessoal embora. Balaão obedeceu ao Senhor, mandou o povo embora. Só que veio a segunda vez com uma oferta maior. Ora, Deus já havia tido, Deus já havia orientado Balaão. O Senhor já tinha deixado a sentença, já tinha determinado o que tinha que fazer. Mas mesmo assim, Balaão tentou dar um jeitinho e tentou convencer o Senhor para ver se conseguia encher o seu dinheiro de bolso. E Balaão foi. Queridos, prestem atenção. A Bíblia vem nos falar que nos últimos dias nós teremos uma geração de profetas como Balaão, uma geração de profetas que se vendem por causa de uma bênção, uma geração de profetas que se vendem espiritualmente. E hoje o que mais a gente vê na televisão, em termos gospel, o que mais a gente vê pelas igrejas por aí, são pastores, filhos de Balaão. Eu estranhei quando nós fomos fazendo evangelismo, e quando nós estávamos passando, e quando algumas pessoas vieram perguntar para mim sobre a questão do propósito. Porque até então o propósito para mim é você fazer um propósito de busca ao Senhor espiritualmente, de você jejuar, de você orar, de você ir atrás do Senhor. Mas depois algumas irmãs vieram me explicar que esse propósito, no qual ela tinha uma dúvida, e glória a Deus que ela veio me perguntar, né? Não só a irmã daqui da igreja, como outras pessoas lá de fora, sabendo que eu era pastor, vieram perguntar, me informaram que esse propósito consistia em pegar no envelope, colocar uma certa quantia de dinheiro, levar para a igreja e colocar no altar como um propósito diante de Deus, para que Deus ouça a oração dele e Deus faça aquilo que ele deseja. Tem pessoas que estão vendendo canetas ungidas para você assinar o contrato ou alguma coisa por R$100. Tem outros que vendem o lencinho, tem outros que vendem colírio, tem outros que vendem, que mais que vendem por aí? Óleo ungido, tem outros que vendem travesseiro, tem outros que vendem, a gente é tanta bobeira que eles vendem pela televisão, que eles vendem nas igrejas, e as pessoas estão comprando, ou seja, eles estão vendendo as bênçãos. Esses pastores, eles são os filhos de Balaão, pessoas que estão deixando se corromper por quantias em dinheiro, por riquezas, e começam a liberar palavras que Deus não liberou, e de certa maneira amaldiçoam o povo, e o povo morre por conta deles. Por quê? Porque eles estão ensinando errado, eles estão orientando errado. Querido, a tua bênção não depende da quantia que você vai colocar no altar, amém? Está entendendo? Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Você não consegue comprar o Senhor. Não há nada que você faça, a quantia que você queira dar, o carro que você queira dar, a casa que você queira dar, como alguns estão nas igrejas, que vai convencer o coração de Deus a fazer aquilo que você quer que Ele faça. Deus é Deus e Deus é soberano, e Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer derramar uma bênção tremenda sobre a sua vida, porque Ele te ama, mas Ele sabe o que é melhor para você, amém? Você já foi pequeno como eu, e eu não sei se você quis fazer como eu sei que o Joe quis. Quando você era pequeno, você queria dirigir o carro do pai, mas você não sabia, você tinha 10 anos, não alcançava nem o pedal, mas você queria dirigir, e o teu pai dizia não, e você não se conformava, porque você achava que você tinha capacidade de dirigir o carro. Por que eu não vou dirigir o carro? Qual o problema de eu não dirigir o carro? Eu lembro quando eu era pequeno, o meu avô e meu tio compraram uma moto. Eles moravam em Bertioga, cada um comprou uma.
Eu queria dirigir a moto deles, só que eu não alcançava nem o chão com a moto. Mas eu queria dirigir, eles não deixavam. Eu ficava inconformado disso. Como não? Deus é Pai. Ele não vai deixar fazer aquilo que você quer para você bater um carro, para você cair de uma moto, ou seja, para você ter prejuízo. Deus ele quer te proteger, Deus ele quer te guardar. Então quando ele fala que não, é porque ele tem um motivo. Deus sabe muito mais aquilo que é bom para você ou não, porque ele é Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Balaão pediu para o Senhor. Balaão queria abençoar o povo por causa do dinheiro. E a Bíblia diz: no entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Gente, isso é lindo, porque Balaão ele se esforçou e ele levantou 3 altares, 3 lugares de altares, construiu 21 altares, sacrificou 42 animais e ele não conseguiu as bênçãos que desejava, porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus sabe o que é melhor para você. Gente, você acha que Deus ia amaldiçoar o povo dele? Deus não ia amaldiçoar o povo dele. Você não precisa abrir, eu vou ler para você o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 15 a 17. É uma palavra que diz a respeito dos pastores da geração de Balaão, que atuam hoje em dia em várias igrejas. A Bíblia diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Então os filhos de Balaão hoje que atuam nas igrejas, a Bíblia diz que a escuridão das trevas lhe está reservada. Então eu tenho pena desses homens que se corrompem por dinheiro, que vendem a fé, que usam a fé do povo para arrecadar dinheiro. A eles lhe cabe a escuridão das trevas. O fato é que vários livros da Bíblia criticam e condenam a ação de Balaão. Balaão teve um fim. Balaão foi morto numa guerra civil. Você sabe o que é uma guerra civil? Guerra civil é um povo que luta contra o mesmo povo. Amém? Por exemplo, lá na Síria, nós podemos dizer que está tendo uma guerra civil. São sírios que lutam contra os sírios. Não é uma nação que luta contra a nação. E foi assim que Balaão morreu. Mas, apesar da Bíblia condenar a ação de Balaão e de Balaão ter sido morto numa guerra civil, amando até de Deus através de Moisés, queridos, apesar da má fama que ele ganhou, o mais vergonhoso que eu acho a respeito de Balaão foi ver que uma mula teve mais visão do que ele. Infelizmente, quando nós não andamos na vontade de Deus, nossas revelações com Deus são restritas, e uma mula pode ter mais revelação de Deus do que a gente. Eu acho isso tão triste e tão vergonhoso. Mas para você entender, vamos trazer para o dia de hoje. Não é triste quando uma pessoa do mundo que não conhece a Deus tem mais entendimento do que nós? Não é vergonhoso? Quando você está numa situação, aí vem uma pessoa do mundo e ela te dá uma solução, ou ela fala algo com mais sabedoria do que você, que é servo de Deus, você não se sente mal?
Não é vergonhoso quando, queridos, quando a gente vê uma pessoa do mundo separando briga de um crente com outro, ou quando tem um crente envolvido numa briga, vem uma pessoa do mundo para separar a briga? Não é vergonhoso? É vergonhoso. Não é vergonhoso quando a pessoa do mundo tem mais sabedoria para aconselhar o outro do que nós crentes? E às vezes a gente vê pessoas do mundo que conhecem mais a Bíblia do que a gente. Não é vergonhoso? Quando isso acontece, é a situação que a mula tem mais visão, tem mais discernimento, tem mais intimidade com Deus do que a gente. É muito vergonhoso. Mas o que fez o profeta regredir tanto? Sabe, queridos, eu vejo que o que fez o profeta regredir tanto, ao ponto de uma mula passar um profeta, foi ele ter insistido com Deus. Deus, quando diz não, é simplesmente não. Amém? Quando Deus diz não para você, significa simplesmente não. Quando Deus fala não, será que você insistiria como Balaão insistiu? Será que você tentaria convencer o Senhor a fazer a tua vontade, como Balaão fez? Porque Balaão fez e não deu certo. Sabe, eu acho que eu já disse para vocês, né? Uma vez eu e a minha esposa, nós vendemos um apartamento e a gente queria comprar um outro apartamento. E quando a gente foi ver o apartamento, e a minha esposa, ela queria um apartamento virado para a face norte, para uma determinada direção. E naquele edifício que a gente foi ver o apartamento, não tinha mais nenhum imóvel na característica que a gente queria. E aí então nós combinamos com o corretor que se vagasse o imóvel, ele ligaria para a gente, o imóvel com as características que a gente queria, ele ligaria para a gente e a gente iria lá e fecharia o negócio. Então nós deixamos combinado. O corretor falou assim: olha, tem um imóvel aqui que está para ser devolvido do jeitinho que vocês querem. E nós falamos para ele: tudo bem, então se devolver, quando devolver, o senhor me liga. E nós voltamos para casa e falamos: se for de Deus, esse imóvel vai vagar e o corretor vai ligar para a gente. Passou um tempo, uma semana, 2 semanas, e a ansiedade foi crescendo. Aí eu peguei o telefone, liguei para o corretor e perguntei para ele: e aí, o senhor falou que estava para pagar um apartamento, ele vagou? O corretor falou: ah, sim, claro, o apartamento está aqui à disposição de vocês, pode vir aqui, vamos fechar o negócio. E nós fomos lá e fechamos o negócio. Onde que estava o erro? Eu insisti com Deus. Quando Deus disse que não, é não. Se o homem não me ligou, Deus estava dizendo não. Não compreende? O combinado era: se o corretor me ligasse, eu iria lá e fecharia o negócio. O corretor não ligou, Deus estava dizendo não. Mas eu insisti com Deus como Balaão fez. Não, mas será que não tem um jeito, Deus? Será que não dá para ser? Eu quero. E aí eu liguei para o homem. O homem falou: pode vir. Gente, vocês não têm noção. Nós só não perdemos apartamento por misericórdia do Senhor. Porque a prestação que começou com R$600 terminou com R$2.000. Isso faz mais ou menos 15 anos. Você sabe o que é pagar R$2.000 há 15 anos atrás? Todo o salário que a gente tinha, não sobrava nada, ia tudo pagar o apartamento. Até o ponto que ficou impagável. Mas por quê? Porque eu agi como Balaão. Então eu estou te contando. Meu Deus. Então eu estou te contando que
Queridos, não insistam um erro com Deus. Quando Deus fala não, é não. Amém? Deus falou não, significa não. Não insista com Ele. Não adianta. Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Deus disse não. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Mas por que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus? Porque simplesmente aquele povo, ele era de Deus. Ser de Deus faz uma diferença imensa. Vocês vão ver que aquele povo que se corrompeu com as moabitas foram amaldiçoados porque eles foram mortos. Mas aqueles que não se corromperam entraram na terra prometida. Meu querido, você sabe o que vai te proteger? Sabe o que vai te livrar das maldições? Tem gente que às vezes chega para mim e fala assim: pastor, ora por mim. Irmão de tal teve a revelação, falaram que alguém fez uma macumba para mim. Pastor, ora por mim para quebrar essa macumba aí, para que essa macumba não me atinja. Você é povo de Deus? Querida, nenhuma maldição vai atingir a sua casa, se você for povo de Deus. Mas veja bem, você precisa ser um povo de Deus. O problema é ser verdadeiramente, é fazer verdadeiramente parte do povo de Deus. Esse é o problema. Se você não faz parte do povo de Deus, eu tenho que orar por você mesmo, para que a maldição não atinja a sua casa. Mas se você faz parte do povo de Deus, que ele fala: nem se preocupe, vai para casa, pode dormir sossegado. Nenhum mal atingirá a sua casa, nenhum feitiço virá sobre o povo de Israel. Amém? É o que diz a Bíblia. O que é ser um povo de Deus? Primeiro, é buscar sempre não pecar, é buscar andar em santidade. Eu não sei se você acorda querendo ser mais santo do que ontem. Quando você acorda, você tem que pensar assim: hoje eu vou ser mais santo do que ontem, hoje eu vou pecar menos do que ontem. Isso é ser povo de Deus. Ser povo de Deus é orar todos os dias. E orar 5 minutos não é ser povo de Deus. Isso aí qualquer um faz. Eu acho que eu falei isso numa casa de milagres, não sei se foi aqui no culto. Foi na casa de milagres eu disse. Porque tem muita gente que acorda, a maioria das pessoas acorda e diz assim: Deus, obrigado por mais esse dia, aleluia, abençoa o meu dia. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas que não são povo de Deus fazem isso. Isso não é ser povo de Deus. Ser povo de Deus é orar 30, 40, 60 minutos. É ter um tempo de devocional com Deus, ter prazer de estar conversando com Deus. Isso é ser povo de Deus. Ser povo de Deus é procurar só ouvir louvores, não música do mundo. É ter um ouvido consagrado, ter um coração consagrado. Isso é ser povo de Deus. Ser povo de Deus é ter roupa decente, não ter roupa mostrando tudo, com decote até a cintura, com saia que não existe, com shorts que parece mais um biquíni do que shorts. Isso não é ser povo de Deus. Amém? É ter roupa decente. Para os homens não é ter roupa agarrada, que nem um sertanejo, né? É ter uma decência. Isso é ser povo de Deus. É saber se portar. É não ter palavrão na boca, palavra torpe. O crente não fala palavrão, amém? Não ser dado a vícios e ter um domínio próprio. Ser povo de Deus é ter um bom testemunho, ter uma boa fama. Ser um povo de Deus é ser temente a Deus. E principalmente, quem é povo de Deus está no meio do povo de Deus. Onde está o povo de Deus? Onde você está sentado agora. Está na igreja. Quem é povo de Deus não consegue ficar longe do seu povo, da casa do Pai. Se você faz parte desse povo de Deus, queridos, pode vir qualquer profeta, pode vir qualquer um, nenhuma maldição atingirá a sua casa. Fica tranquilo. Amém? Balaão não conseguiu, mas ele conseguiu influenciar.
Eu queria que você fosse para o capítulo 31 de Números. Eu tenho que ler o desfecho dessa influência de Balaão. Capítulo 31 de Números. Acompanha comigo no versículo 1. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés. Quem que disse? Para quem? O verdadeiro profeta. Olha o que ele disse: vingue-se dos midianitas pelos que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Depois ele iria morrer. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para ir à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel. Queridos, deixa eu explicar. Sabe quem que eram os midianitas? Os midianitas eram da tribo de Midian, uma das 12 tribos de Israel. Então Deus mandou que as outras tribos se armassem e fossem guerrear e fossem matar os homens de outras tribos, da tribo dos midianitas. É a guerra civil que eu falei para vocês agora há pouco. Guerra que Deus promoveu, hein? Que Deus levantou. Seguindo aqui: 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas, shofar, para o toque de guerra. Quando se toca o shofar, significa uma guerra espiritual. Amém? Também, um dos toques, além de ser adoração, pode ser uma convocação de uma guerra espiritual. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo, incluindo pessoas e animais, e levaram prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés e o sacerdote Eleazar, e a comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, do outro lado de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Queridos, aqui mostra a consequência da rebeldia, da contaminação promovida por Balaão, de enviar mulheres moabitas a terem relações com os homens de Deus, a terem o jugo desigual com os homens de Deus. A Bíblia diz que foi uma praga sobre o povo. A Bíblia diz que o Senhor pediu para que se levantassem homens para matar os homens que tiveram relação, que se envolveram com as mulheres moabitas, e que nenhuma delas era para estar viva. Essa é a questão do jugo desigual. E essa é a questão, essa é o resultado. Questão não, esse é o resultado, queridos, da influência de Balaão. O diabo, ele é muito esperto, ele é muito astuto, conhece a Bíblia mais do que você, mais do que eu, mais qualquer pessoa nesse mundo. Ele conhece a Bíblia. Mas às vezes eu fico indignado, ou com a falta de criatividade do inimigo, ou com a burrice do povo de Deus. Desculpa a sinceridade. Porque o diabo, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que ele age da mesma maneira que agiu há milhares de anos atrás. Ele age da mesma maneira hoje. O diabo está tentando contaminar a gente, queridos.
Ele tenta contaminar a cada dia a gente com as coisas do mundo, com as coisas de Moabe. O diabo sabe que nenhuma maldição virá sobre nós. Amém? Porque nós somos povo escolhido e separado de Deus. Amém? O diabo sabe disso, mas ele não desiste. Ele quer acabar com você. E o jeito que ele achou no tempo de Balaão, o jeito que ele achou hoje é o mesmo. É influenciando o povo de Deus com o pecado. Naquele tempo foi com as mulheres moabitas. Hoje ele usa algumas mulheres, usa alguns homens. É por isso que a igreja está cheia de julgo desigual, tanto no relacionamento amoroso como nos negócios. Ele usa músicas, ele usa a televisão, ele usa amizades, ele usa a moda, ele usa a internet, ele usa uma série de coisas para tentar contaminar o povo de Deus. Ele traz coisas do mundo para dentro da igreja para tentar contaminar o povo de Deus. E o pior é que ele está tendo resultados positivos de agir dessa maneira. As pessoas do povo de Deus estão sendo contaminadas com coisas do mundo e estão se afastando de Deus, estão perdendo a fé. Tanto é que as igrejas dos profetas de Balaão, elas estão cheias, não estão? Outro dia eu fiquei pensando, gente, como é que essas igrejas ficam cheias? Como é que essas igrejas ficam com tanta gente assim? E eu não sei se foi uma revelação minha ou se foi uma revelação de Deus, mas eu entendi que cada pastor tem o seu rebanho que merece. Aquelas igrejas não estão nem aí, não estão nem preocupadas com as suas ovelhas. São Balaões e estão preocupados com o seu dinheiro. Então eles fazem campanhas, promovem coisas, fazem shows, para que as pessoas vão para lá e façam propósitos com o Senhor ou com eles. Em cada campanha, em cada propósito, eles arrecadam dinheiro. Conversando com historiadores, com um historiador que tem amigos sociólogos, ele me disse que essas igrejas não vivem de dízimo. Eles não vivem de dízimo. São poucos que dizimam nas igrejas, nessas igrejas grandes, que eu chamo de igreja do varejo. Eles vivem de campanhas, de propósitos, de arrancar dinheiro do povo, de chegar e falar: olha, você tem que ofertar tanto para que Deus te dê uma bênção. São Balaãos. E essas pessoas pagam para ter a bênção. E elas vão nessas igrejas exatamente porque elas não querem ter compromisso com a obra. Eles não querem ter compromisso com nenhuma igreja. Elas não querem ter um pastor que seja pastor de verdade, que venha as orientar verdadeiramente, que se preocupe com elas, que venha querer saber o que está acontecendo, que venha puxar a orelha quando precisa ser puxada, que venha se enroscar com o cajado quando ela se enrosca no arbusto, que venha tomar conta da vida dela. O problema é que nós estamos vivendo uma geração de crentes que não querem que ninguém se meta na vida deles. Então eles vão nessa igreja onde ninguém sabe o nome deles. Eles batem o cartão espiritual de domingo, recebem a bênção, ouvem uma palavra de receba daqui, receba de lá, Deus vai te abençoar daqui, Deus vai te abençoar de lá, Deus vai fazer milagre na sua vida, Deus é poderoso, olha, você vai ser próspero. Eles dão aleluia, dão glória a Deus e vão embora para sua casa. Os Balaãos têm seus moabitas. Os Balaãos têm os seus moabitas, que não são o povo de Deus. O diabo continua influenciando pela ganância, pela prosperidade. Mas, além da ganância de Balaão, eu estou contando um pouquinho de Balaão para que a gente saiba como ele age e para que a gente não faça como ele. Porque além da ganância de Balaão, Balaão tinha também a teimosia. Queridos, quando Deus disse que não, era não. Não seja teimoso como Balaão. Se Deus falou não, não insista com Deus. Isso é teimosia. O teimoso é aquele que insiste no mesmo assunto ou no mesmo erro. É a pessoa persistente. Também é a pessoa difícil de ser tratada
por insistir que está certa, mesmo estando errada. Por isso que Deus disse não para Balaão. Balaão insistiu e Deus disse: vai. Você quer ir então? Então vai. Você quer se arrebentar? Então vai. Você quer me enfrentar? Vai, Balaão. E tem um anjo esperando com uma espada gigante e afiada para cortar a tua cabeça. Vai. E ele foi, porque ele é teimoso. A Bíblia traz uma definição bem clara do que é ser teimoso. Preste atenção nisso. Está em Zacarias, no capítulo 7, no versículo 12. Ouça bem o que eu vou ler para você, que eu estou lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos exércitos irou-se muito. A definição bíblica de teimosia é: endureceram o coração. Um coração duro é um coração teimoso. Aqui diz: eles endureceram o coração, eles não ouviram a palavra de Deus. Com Balaão, quando Deus disse não, ele, coração duro, ele insistiu por não ter ouvido a palavra de Deus. E o versículo de Zacarias termina dizendo assim: por isso o Senhor dos exércitos irou-se muito. Preste atenção. A teimosia atrai a ira do Senhor. Por isso que havia um anjo com uma espada gigante e afiada esperando Balaão passar. Que aí, Balaão, vai, teimoso. E tem um anjo esperando com uma espada. Deus se irou com Balaão por conta da sua teimosia. Ser teimoso atrai a ira do Senhor. Eu tenho certeza que você não quer que a ira do Senhor venha sobre ti. Amém? Nem queira, querido. Você não tem condições de medir o que é ter a ira do Senhor sobre a sua vida. Então, nunca, não seja teimoso. Nós temos visto pessoas teimosas. O teimoso é aquela pessoa de coração endurecido, que embora ele escute a palavra pregada, leia a Bíblia, ele não entende e não admite o seu erro e continua teimando no pecado. Não foi isso que Balaão fez? Ele não continuou teimando no pecado? O teimoso é aquele que continua repetindo o pecado. Ele ouve a palavra, mas ele não aceita, porque ele tem coração duro. E é interessante que o teimoso, ele não se acha teimoso, ele se acha convicto. O teimoso, para ele, aquela opinião do erro é apenas uma convicção do certo. Para nós parece teimosia, mas para ele tem a convicção que só ele está certo, porque a convicção dá um sentido de que ele não está pecando. Deus te ama e Ele quer cuidar de você. Quando Ele falar algo para você, mesmo que seja não, cumpra. Não insista. Perceba que no meio de nós, no meio da igreja brasileira, existe aquilo que eu posso chamar de efeito Balaão. O que é o efeito Balaão? Vocês lembram que quando Deus disse não para Balaão, na primeira vez, Balaão obedeceu. Amém? E mandou os servos do rei com dinheiro embora. Não foi isso? Mas passou um tempo, o pecado bateu na porta de Balaão de novo. A tentação do dinheiro, da honra, bateu na porta de Balaão de novo. E Balaão abriu a porta. O pecado volta. E Balaão disse sim para o pecado. Agora, olha para a gente. E às vezes eu falo de mim. Queridos, você ouve uma palavra, você aprende a palavra,
Você sai daqui acreditando naquilo que você ouviu. Passa a semana, às vezes alguns dias, e você diz não para o pecado. Você ouviu sobre os pequenos pecados escondidos. Você ouviu que não podia faltar na igreja. Você ouviu pregado aqui sobre o orgulho. Você ouviu sobre a falta de perdão. Você ouviu sobre a falta de compromisso com Deus. Você ouviu sobre fazer a obra relaxadamente, carro de boi, lembra? E muitas vezes você sai daqui convicto. Você sai daqui impactado. Posso abrir meu coração para vocês? Eu lembro quando nós pregamos aqui a respeito do carro de boi. Eu vi no olhinho de muita gente aqui que as pessoas saíram daqui impactadas. Eu percebi que a palavra de Deus trouxe uma transformação naquela noite. E que logo naquela primeira semana as pessoas estavam meditando sobre isso. E elas procuraram fazer toda a obra do Senhor de uma forma correta. Mas se passou a semana seguinte, e eu reparei que todo mundo esqueceu o que foi pregado e voltou tudo de novo o que era antes. Foi falado que algumas pessoas chegariam cedo aqui para orar. Não foi? Porque nós queríamos pagar um preço para que nós tivéssemos um culto avivados. Afinal de contas, somos pentecostais, não é isso? E acho que no primeiro culto depois disso, algumas pessoas chegaram cedo. Bom, hoje só estavam 3 pessoas aqui. É o efeito Balaão. Porque de primeiro a gente obedece a Deus, mas de segunda, quando o pecado volta de novo e bate na porta, a gente esquece tudo que a gente aprendeu, a gente esquece tudo que Deus falou. Deus havia dito para Balaão, não. Ele falou, tá bom, senhor, não é não, beleza. Passou-se não sei quanto tempo, o pecado bateu na porta de novo. Balaão se esqueceu do não do Senhor, se esqueceu da palavra do Senhor, e abriu a porta para o pecado. E os homens entraram e ofereceram dinheiro, e Deus disse, vai, tu vai encontrar o anjo, você vai ver o que vai acontecer com você. Efeito Balaão. Quantas vezes você ouviu uma palavra, você mudou, mas depois passou alguns dias, e quando você viu, você pegou de novo? Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. É o efeito Balaão. Eu agradeço o Senhor, porque hoje Ele não manda um anjo com uma grande espada sobre nós, mas é fato, a consequência do pecado, ela vem. Se nós somos povo de Deus, nós não podemos ter o efeito Balaão sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi pregado, querido, não esqueça nunca. Relembre, pratique a palavra, não volte para trás como Balaão fez. Não vai dar certo, você vai quebrar a cara. Nós somos frágeis, nós somos influenciáveis, e o diabo sabe disso. Se o diabo não soubesse, ele não teria mandado os servos do rei Balaque novamente na casa de Balaão. O diabo sabe disso, e é por isso que ele sempre coloca oportunidade para você pecar, e sempre o mesmo pecado. Não é isso? Não é assim que ele faz? Aquele que se irrita fácil, ele sempre coloca uma situação para a pessoa se irritar. Não é? Não é assim? Aquele que tem tendência a mentir, ele sempre coloca uma situação para que a pessoa minta. Aquele que tem tendência a falar palavrão, ele sempre coloca uma situação para que a pessoa fale palavrão. Deus sabe qual é a sua fraqueza. Não se corrompa com Balaão. Nós não somos da geração de Balaão. Nós não somos a igreja de Balaão. Que Deus me leve, se um dia me corromper, para vender a bênção do Senhor, a fim de amaldiçoar o povo, afastando o povo de Deus e levando Deus para a morte espiritual, levando o povo de Deus para a morte espiritual.
Que Deus me leve antes e não deixe eu pecar assim com Ele. Amém? Eu nunca conseguiria vender uma bênção. Jamais. Arrancar dinheiro de alguém. Quanta gente já quis pagar para a gente. Pastor, eu pago para você me aconselhar. Não, querido, não precisa pagar nada, você é doido. Não, mas você comprou um casamento, pastor, eu pago. Não, querido, não quero. Pastor, você vem aqui palestrar para os casais? Eu não falo porque eu sou educado. Eu falo, querido, eu não dou palestra, eu prego a palavra. Quem dá palestra é professor, é técnico de alguma coisa, é palestrante. Eu sou um pastor, eu prego a palavra. Mas eu vou com todo prazer. Quanto que é, pastor? Que a gente não cobra. Eu peço o custo da viagem, porque são muitas viagens eu não tenho condições. Às vezes a pastora quer subir para ver a mãe dela, fala, não tem dinheiro para subir. Você, fica aqui, não vai? Então eu não posso. Preciso dar hospedagem, comida, transporte. Se der, vocês dão uma oferta que nos ajuda. Sempre foi assim. Uma vez quando nós quisemos cobrar a apostila, lembra? Nada fluiu. Foi um erro, foi um pecado. Nós íamos nem cobrar, nós íamos vender as apostilas. Você falou, não é por aí. Não é por aí. Amém? Então, nós estamos aqui para servir. Mas nós também não podemos ser Balaãos. Amém? Nós não somos uma geração, vocês não têm pastores lá, a moda Balaão. E não seremos uma igreja cheia de Balaãos. Vamos ficar de pé? Senhor, Pai, como voz profética dessa igreja, como voz profética dessa igreja, Pai, eu quero orar e eu quero declarar ao Senhor que nós não seremos a geração de Moabes que vão pagar para ter uma bênção, e não seremos a geração de Balaão que vamos receber para dar a bênção. Não seremos a geração de Balaão, Deus, que vai insistir no erro, que vai esquecer da palavra do Senhor, e quando o pecado bater a porta, vai pecar, porque esqueceu da palavra do Senhor. Deus, o Senhor sabe que no meio do caminho, que hoje à tarde eu falei para minha esposa, Deus só pede que a gente seja íntegro, e o resto na relação da sua igreja Ele fará. Senhor, eu sei que ainda existem 7.000 profetas que não servem a Baal, mas servem ao Senhor. Senhor, eu tenho encontrado pastores que verdadeiramente servem ao Senhor em espírito e verdade, por indignidade, não por dinheiro, não por ganância, papai. Mas eu também vejo muita gente se corrompendo por bênção, por dinheiro, Pai. Pastores que não estão nem aí com o povo, que vendem bênção, Deus. Pai, papai, nós não vamos nos corromper e nem vamos atrás desses profetas. Senhor, nós seremos uma igreja íntegra. Seremos uma igreja íntegra, Pai. Custe o que custar, que não vai atrás de dinheiro. Senhor, se tiver dinheiro, nós continuaremos. Se não tiver, nós não continuaremos. Pai, não importa. O que importa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, o que importa é que haja o que houver, nós manteremos a nossa integridade. O que importa é que quando nós ouvimos a voz, nós não vamos cair no erro. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família. Vem sobre a cobertura de nós, nos faz um povo de Deus, povo verdadeiro de Deus, papai, em nome de Jesus. Deus, eu quero orar pela cura da Cláudia, que ela possa estar aqui na oração amanhã, servindo ao Senhor verdadeiramente, com a sua alegria, com o seu glória a Deus, com a sua graça e paz alegre, Pai. Deus, cura Solange, Pai, tira toda a pressão alta, traz a cura para ela, traz a cura, Senhor,
para a Vodete também, sob a pressão, Pai. Sobre todos aqueles que estão enfermos, Pai. Eu quero lhe pedir, aviva a tua igreja, Pai. Aviva a tua obra. Que amanhã as pessoas estejam aqui orando. Deus, que no domingo as pessoas cheguem cedo para buscar o Senhor. Que ninguém mais falte na igreja. Que eles tenham sede de ouvir a tua palavra. Que eles tenham sede, Senhor, e fome de adorar o Senhor. Pai, nos dá uma igreja compromissada, verdadeiramente, com a tua obra, com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. Amém. Hoje, como somos um pequeno número, tá? Não vamos fazer a reunião, o horário já está avançado.